Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos em mais uma semana com você, com mais uma edição, sabe de quê? Do podcast no ar. Que bom demais estar contigo novamente aqui pela Sertão TV, canal 180, da sua Brisanet TV, também pelo YouTube, no Spotify, na Canudos FM 106,7 e pelo aplicativo Brisa Play. Ou seja, estamos multiplataforma, quase sai um aplicativo. O Hércules. Tá tudo certo. E tudo bem contigo, Hércules? Mais uma semana juntos para fazer mais um podcast acontecer. Tudo bem, né? Graças a Deus, caminhando e cantando. E seguindo a canção. Caminhando e cantando. E acreditando que dias melhores sempre virão. Com certeza. Otimismo sempre. O otimista e o pessimista, certa feita, eles se encontraram e tinha um copo de água pelo meio. O pessimista olhou e percebeu que o copo estava meio seco. Sim. Já o otimista olhou para o mesmo copo e percebeu que o copo estava meio cheio. Então, tudo é uma questão de percepção. Tudo é está aqui na mente. É a mente que comanda o corpo. O homem sapiência. Aproveitar a oportunidade, sou um cara de equipe, cumprimentar o Marquinhos, como sempre. Joaquim, um abraço, meu irmão, estava com saudades. E você, Emanuel. Obrigado. É um bom motorista? Olha, eu não sei. Acredito que sim, porque no trânsito eu costumo respeitar. Agora, eu não sei quem anda comigo se me acha um bom motorista, né? Certo. Mas eu me acho um bom motorista. É aquele mais comedido, mais cauteloso. Sim, faz a direção defensiva, aquela que se preocupa tanto consigo quanto com o próximo. Ou é aquele mais atabalhoado? Não, né? Esse mais comedido. Não. Sou mais comedido, até porque eu tenho crianças, né? E para além das crianças que levo todos os dias para a escola, sou a única pessoa da minha casa que dirige. Então eu preciso dirigir com total responsabilidade, porque são várias vidas aí nas minhas mãos, né? É mais ou menos esse meio de campo, aproveitar a bola quicando, passar para você, apresentar o nosso convidado e discorrer sobre esse importante assunto, neste importante espaço democrático. Aqui a gente discute política, aqui a gente discute religião, entretenimento, música. Às vezes nós convergimos e às vezes nós divergimos, mas o princípio do contrário, ele é sempre respeitado. Não é isso, Emanuel? Com certeza, e tem que ser assim, democracia, nós vivemos nela, né? E aí vamos começar a apresentar nosso convidado, que é multifacetado. Digo isso porque ele é vereador, capitão da reserva, escritor, empreendedor. Falta eu apresentar algo mais de Luiz Carlos Paulino? Seja bem-vindo. Se fosse para eu me definir, eu me definiria de forma bem mais sintética. Tem uma música do Belchior, que eu gosto muito. O título da música é O Pequeno Perfil do Cidadão Comum. Essa é a frase que eu adotei assim, ao longo da minha vida, inclusive nos meus perfis assim, de rede social. Aquela coisa, você tem que... alguma coisa que te define. Eu sempre me defini dessa forma, o pequeno perfil do cidadão comum. Então estamos aqui em frente ao pequeno perfil do cidadão comum. Luiz Carlos Paulino, que vai falar com a gente sobre o movimento Maio Amarelo, que é um movimento sobre a conscientização na segurança do trânsito. E estamos vivendo o mês de maio. E nada melhor do que a gente parar para refletir sobre essa temática. E eu já vou logo questionando como é que se dá o surgimento desse movimento. Em que momento a sociedade precisou ter um mês específico para falar sobre segurança no trânsito? Bacana, Emanuel, o Hércules, fazer aqui, cumprir essa pequena formalidade aqui dos cumprimentos, né? Dizer da nossa satisfação, o Marquinhos, o Joaquim, né? Agora contemplamos todo mundo. O Maio Amarelo, ele surge em 2014, a
primeira edição do Maio Amarelo foi em 2014. Antecedendo o Maio Amarelo, em 2011, a Organização das Nações Unidas, ela instituiu um movimento que ela denominou de Década Mundial de Ações pela Segurança no Trânsito, 2011-2020, uma década, né? E isso foi 2011, mais precisamente no dia 11 de maio de 2011. Então, o mês de maio ele é marcado por muito simbolismo, e a gente vai ver aqui algumas coincidências ao longo das nossas conversas. E aí uma instituição não governamental chamada Observatório Nacional de Segurança Viária teve essa ideia de criar o movimento Maio Amarelo. A primeira edição foi em 2014, eu tive a felicidade de aqui no Ceará ser o representante do movimento nas 5 primeiras edições, 2014, 15, 16 até 2018. Então, a gente foi o coordenador do movimento aqui no Ceará, uma das primeiras pessoas que abraçou. Mas esse movimento hoje ele se tornou um movimento internacional. Então, o Maio Amarelo hoje, no mundo inteiro, você vai ver ações acontecendo. E tem essa coincidência, que na verdade não diria nem que seja uma coincidência, porque foi criado de propósito para ser o mês de maio, porque foi o mês onde a ONU ela baixou uma resolução criando a década. A década iniciou-se ali, a primeira década, 2011 foi até 2020, e nós já estamos na segunda década, porque a ONU resolveu criar a segunda década. Qual o objetivo dessa década mundial de ações pela segurança no trânsito? Estabilizar, num primeiro momento, o número de mortes e, num segundo momento, reduzir. E eu digo até que era um objetivo bem pretensioso, que seria reduzir em até 50%. A maioria dos países que se comprometeram com a década, inclusive o Brasil, não conseguiram atingir esses objetivos, e daí a ONU resolveu criar a segunda década. Então nós já estamos dentro da segunda, que vai até 2030. Mas o Maio Amarelo ele iniciou-se aqui no Brasil, é um movimento nosso, que iniciou-se em 2014. Quando eu falava ali das coincidências, é que quando a gente traz aqui para a nossa realidade, para o nosso Quixeramobim, a autarquia de trânsito também foi criada em maio. Então a autarquia está completando agora, em maio, 19 anos de existência. Foi criada em 2006. 2006. Foi criada em 2006. E eu estive ali presente, participando desse processo, tenho assim, a satisfação de ter participado. Para mim foi assim, um desafio muito grande, porque a gente dizia sempre, você sair de um contexto onde tudo é permitido e você começar a regulamentar condutas, começar a cobrar a observância das normas, e é uma coisa que mexe muito com a cultura das pessoas, né? Então, eu digo muito o seguinte, estava até conversando com um amigo que é profissional do trânsito ontem, fazendo essa reflexão. Todo mundo quer fiscalização, todo mundo exige fiscalização, todo mundo quer a fiscalização mais rigorosa, todo mundo reclama da falta de fiscalização. Quando você sai aqui, nós estamos no centro da cidade neste momento, se fosse 11 horas do dia, a gente saindo daqui, a gente observa um monte de coisas que precisa da intervenção, da fiscalização, da operação de trânsito, e todo mundo cobra, né, mais eficiência da fiscalização. Qual é o porém? É que todo mundo faz esse tipo de cobrança, mas prospectando a fiscalização para o outro, para as outras pessoas. Você não quer mais fiscalização para você, você quer mais fiscalização para o outro, porque a gente projeta a responsabilidade, infelizmente, quase sempre sobre o outro, né? Olha para o quintal do vizinho, né? Verdade. Uma curiosidade minha, como é que você se tornou esse entusiasta pela questão da segurança do trânsito? Emanuel, é algo que data de muito tempo. Eu tive a oportunidade de mostrar aqui, antes do início da nossa conversa, um recorte de jornal ali da virada do ano 2000 para 2001, onde, na condição de policial militar, trabalhando aqui em Quixeramobim, a gente já tinha essa preocupação, externava essa preocupação
já se dedicava ali a estudar esses números e a gente teve a oportunidade de ver naquele recorte de jornal, num período de 4 meses, 7 mortes no nosso trânsito, numa época em que a nossa frota girava em torno de 3 mil veículos. Hoje ela gira em torno de 33 mil e nós, tendo por base a média daqueles 4 meses que estão no recorte de jornal, 7 mortes, então equivaleria a 21 mortes por ano, né, no universo, numa frota de veículos que girava em torno de 3 mil veículos. Hoje nós temos 33 e ano passado, salvo engano, foram 6 óbitos no trânsito. Se as mortes elas tivessem crescendo na mesma proporção da frota, nós teríamos hoje aqui, no ano passado, 100 mortes no trânsito, aproximadamente, né? Perfeito. Pegando um pouquinho desse gancho, eu gostaria de questionar quais são as contribuições do movimento Maio Amarelo, principalmente aqui para a cidade de Quixeramobim, que através dos números que você traz, a gente teve uma queda drástica em relação ao número de mortes, mesmo tendo, né, hoje um grande número de frota de veículos aqui na nossa cidade de Quixeramobim. Eu entendo que o fato de você ter um mês dedicado a uma pauta já é algo assim bem relevante, né? E nós, inclusive, criamos esse hábito. Aqui no Brasil, nós temos lá, praticamente, cada mês vai ser dedicado a uma pauta relevante, né? Você vai ter o mês de maio dedicado à questão da prevenção aos sinistros de trânsito, você vai ter o Outubro Rosa, vai ter o Novembro Azul e assim sucessivamente. Tem meses aí que acabam tendo 2, 3 pautas dentro do mesmo mês, né? Então, determinados meses não são dedicados só a uma pauta, porque acaba faltando um mês, né, para você. E o fato de chamar a atenção da sociedade, de convidar a sociedade, de envolver a sociedade nesse debate, eu acho que é muito relevante. E por que o Maio Amarelo ele consegue dar essa contribuição? Nós temos também, paralelo a isso, ali em setembro, nós temos uma data oficial, que é a Semana Nacional de Trânsito, né? E eu acho que o Maio Amarelo ele acaba tendo um alcance maior, ele acabou sendo mais bem sucedido por ser uma iniciativa da sociedade civil organizada. Se a Semana Nacional do Trânsito ela é uma data instituída pelo poder público, né? Então é a coisa oficial, o Maio Amarelo não. O Maio Amarelo ele surgiu dessa iniciativa da sociedade civil. Eu acho que acaba envolvendo mais, né? Até a ideia do próprio laço, né? Esse símbolozinho aqui, o laço é a ideia do engajamento. Ele simboliza essa ideia do engajamento da sociedade. Perfeito. O Hércules, eu vou deixar agora que você prossiga, porque eu já fiz 3 perguntinhas. Não vou deixar você falar, né? Que às vezes eu começo aqui acelerando e não pode paro. Ficar à vontade. Acelerando, e a gente aproveita para lembrar que o tema do Maio Amarelo 2025 é desacelere. Tá vendo? Seu bem maior é a vida. Esse é o tema. Olha que parece que foi combinado e não foi nada combinado. Não foi combinado, viu, gente? Quando você falou esse acelerando, eu lembrei que o tema do Maio Amarelo 2025 é exatamente esse. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Perfeito, né? Tema. Aproveitar e pegar algumas notinhas de rodapé. Por exemplo, o Brasil é o país em que morrem mais pessoas no trânsito do que a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, do que se mata de arma branca. Infelizmente, esses dados são muito fortes e o Brasil lidera esse ranking tão nocivo. Toda cidade tem plano diretor, e esse plano diretor é feito em cidades com 20 mil habitantes. E esse plano diretor é revisto de 10 em 10 anos. O trânsito, o plano diretor, só para a nossa audiência entender, é a expansão, é o crescimento organizado da cidade. O trânsito, as regras de trânsito, as regras viárias estão incluídas dentro do plano diretor? O plano diretor, ele precisa, necessariamente, ele tem que contemplar a questão da mobilidade, né? Que a mobilidade passa pela questão do trânsito. Não se concebe um plano diretor que não contemple a questão da mobilidade, da acessibilidade. O porém é que, em relação ao plano diretor,
A gente sabe que existe essa obrigatoriedade, isso é uma exigência da lei, mas é uma exigência que ela também tem sido protelada ao longo dos tempos. Então, estabeleceu-se uma exigência e muitos municípios desconsideram, assim como muitos municípios desconsideram também a obrigatoriedade de fazer a gestão do seu próprio trânsito. Então, o trânsito, as pessoas dizem assim, determinado gestor municipalizou o trânsito. Por exemplo, o Edmilson municipalizou o trânsito em 2006. Não. O Edmilson só cumpriu uma obrigação que já estava prevista na legislação, que seria do município. E quem não cria essa estrutura está negligenciando o cumprimento dessa obrigação. Então, nenhum prefeito municipaliza, entre aspas, o trânsito, ele só assume uma obrigação. Mas eu costumo dizer que quando você estuda direito, você aprende que o direito é a ciência do dever ser. Ele diz como deve ser, né? Mas o fato de estar previsto na norma nem sempre significa que aquilo vai de fato ser efetivado, que aquilo vai se materializar. É por isso que eu digo muito que, mais uma vez, a importância da participação da sociedade civil organizada, porque é a sociedade que acaba fazendo com que os gestores eles assumam determinados posicionamentos, que eles assumam determinadas obrigações, porque muitas vezes o gestor ele tem resistência a determinadas pautas, a determinadas iniciativas. Criar um órgão ou entidade de trânsito, como foi criado aqui em 2006. Boa parte dos prefeitos tem muita resistência. O Ministério Público cobra e vai lá e manda termo de recomendação e os prefeitos vão protelando, porque, na visão deles, muitas vezes isso é algo antipático. É antipático. O Edmilson ele teve esse mérito, né, naquela época, no primeiro mandato ainda, de ter tido a ousadia de criar uma estrutura que, a princípio, as pessoas já viam ali com uma certa antipatia, com uma certa resistência, na perspectiva de que aquela estrutura ela viria única e tão somente para multar. A visão das pessoas era essa. E, graças a Deus, assim, decorrer de 19 anos, foi se demonstrando que foi uma decisão muitíssimo acertada. Até fazendo um paralelo com a outra estrutura que o município pode criar, inclusive o nosso prefeito ele já sinalizou no sentido de criar, que é a questão da guarda municipal. Então o Edmilson ele teve o mérito de, em 2006, ter tido essa ousadia de criar essa estrutura, atendendo a um comando normativo. A lei já estabelecia que era responsabilidade do município, mas ele teve ali o mérito de criar, teve a coragem de implementar. Mesma coisa a guarda municipal. A guarda municipal ela está ali. E eu digo que, assim, em relação à guarda, ainda existe um pouquinho mais de liberalidade para que o gestor crie ou não crie. Mas em relação à estrutura para fazer a gestão do trânsito, é obrigatório mesmo. A guarda municipal, lá no artigo 144, você vai localizar a guarda dentro deste dispositivo da Constituição. Está colocado dessa forma: o município poderá criar. Mas em relação ao trânsito não é dessa forma. Em relação ao trânsito, o trânsito já está municipalizado por força do artigo 24 do Código de Trânsito. Diz lá que o município é responsável. Como ele vai fazer essa gestão, se ele não vai, se ele vai negligenciar, aí é outro problema. Mas ele já é responsável independentemente até de criar a estrutura. A prova disso é que se você, numa cidade onde não tem um departamento de trânsito, uma autarquia, enfim, não tem qualquer tipo de estrutura fazendo a gestão do trânsito, se você se envolve num sinistro de trânsito e se você, de repente, sofre algum dano, alguma sequela, você vai demandar o município, independentemente dele ter autarquia de trânsito, independentemente dele ter um departamento de trânsito. Você, se for por força de uma omissão do município, um buraco numa calçada, por exemplo, eu tenho uma decisão que ela é emblemática, eu até já usei em alguns trabalhos que eu fiz, até TCC, conclusão de curso e tal, onde uma senhora
caminha na calçada, isso lá no Rio de Janeiro. E tinha uma tampa de esgoto mal fechada, ela pisa na tampa de esgoto e cai dentro de um buraco tremendo. E essa mulher ela já apresentava alguns problemas de saúde, e aí os problemas se agravaram. Ela entrou com uma ação, através de um advogado, demandando o município, pleiteando uma indenização, e o município perdeu na primeira instância, recorreu, argumentando que aquele buraco não seria de responsabilidade dele, sim de uma empresa contratada para fazer ali a manutenção do esgoto, e enfim, quis terceirizar a responsabilidade. E na decisão do STJ, o ministro Castro Meira, esse é o nome do ministro, ele diz o seguinte: olha, a responsabilidade, grosso modo, a decisão é nesses termos. A responsabilidade ela é do município, independentemente de ele assumir, de ele terceirizar, de ele ter permitido que uma empresa contratada faça a gestão da calçada, da via pública, porque a calçada é via pública, esse é um ponto interessante, a calçada é parte da via, então a responsabilidade é do município. Ele faz até uma colocação que eu acho bem interessante, até engraçada. Ele diz assim, o Hércules, não cabe ao particular, ao cidadão, descobrir quem é o dono do buraco, quem é o responsável por aquele buraco. A responsabilidade é do município. O município indenize e, se for o caso, ele entre com uma ação regressiva, cobrando da empresa a restituição do valor. Mas quem vai pagar a indenização é o município. Por isso que eu falo, independentemente de ele assumir ou não, ele já é responsável. Perfeito. E você acha que a Autarquia Municipal de Trânsito está realizando o seu trabalho a contento ou precisa melhorar em algum aspecto? O Hércules, eu não tenho dúvida que precisa melhorar. Precisa melhorar. A cidade ela cresceu muito, mas passa também por essa questão do plano diretor, um plano de mobilidade de modo mais específico, né? Você ofertar melhores condições para... Porque sempre que a gente pensa em trânsito, eu acho que isso é um equívoco, a gente sempre analisa na perspectiva dos veículos automotores, né? Inclusive a gente joga esse número, né? A frota, 30 e tantos mil veículos, mas assim, o trânsito ele não se resume aos condutores, aos usuários, os passageiros desses veículos automotores, né? Então, quando eu penso em mobilidade, eu tenho que pensar no cidadão que caminha a pé, que se desloca de bicicleta, a pessoa que usa um veículo de tração animal, nós ainda temos uma carroça para fazer ali determinados trabalhos, né? Transportar um sofá, uma geladeira. Isso. O carrinheiro, que é aquele cidadão que improvisa um carrinho com um corpo de uma geladeira que não funciona mais, e ele coloca umas rodas e vai fazer coleta de reciclável, por exemplo. Então eu tenho que pensar em acomodar todas essas pessoas da melhor forma possível nesse espaço público. O desafio é esse. A autarquia, ela cuida de forma mais direta de fazer a operação do trânsito com ênfase nessa questão dos veículos automotores, a fiscalização que ela só se dá de modo mais efetivo em relação aos veículos automotores, porque você tem vários atores, mas você só consegue fiscalizar e punir determinados atores. Então você não fiscaliza, por exemplo, o pedestre. O código ele até prevê obrigações para o pedestre, que são desconhecidas, a maioria nem tem conhecimento, né, mas o código estabelece obrigações. Inclusive que o pedestre também pode ser multado. Pronto, esse é o ponto. Tem a previsão de que o pedestre pode ser multado. Tem a previsão. Só que na prática isso não é possível. Por quê? Porque nós vinculamos a penalidade ao veículo automotor. A nossa legislação ela vincula ao cadastro do veículo. Tanto é que, independentemente do tipo de infração que se cometa, se é uma infração de responsabilidade do condutor ou se é uma infração de trânsito referente ao próprio veículo, mas ela vai ficar sempre atrelada a um veículo automotor. Lá no sistema eu vou lançar, e o pedestre ele
grosso modo, é isso. O pedestre não tem placa, não tem chassi, não tem como eu vincular, né? Então, na prática, nós temos a previsão no código, mas é algo impraticável. Não é colocado em prática. Da mesma forma, em relação ao ciclista, também tem previsão de infrações de trânsito específicas do ciclista, mas a gente também não tem como autuar e como punir. Então, é o que eu estava falando, nós temos vários atores, mas só uma parte desses atores, eles podem ser penalizados. Daí a importância, e aqui a gente já entra com outra palavrinha, porque estamos falando aqui em fiscalização. Daí a importância de um outro elemento dentro desse contexto da gestão do trânsito, que é a educação. Por quê? Porque a educação, ela tem muito mais abrangência. Eu posso promover, eu posso estimular condutas apropriadas a partir da educação, tanto para quem trafega num veículo automotor, que tem muito mais potencial de dano, né? Por isso que eu acho correto fiscalizar principalmente e punir quem trafega num veículo automotor, porque o seu potencial de causar danos é muito maior. Se você trafega numa motocicleta, se você trafega num carro, a possibilidade de você causar danos a alguém é muito maior do que se você trafega numa bicicleta, se você se desloca numa bicicleta. E bicicleta também pode matar. Sim. Nós temos registros de pessoas que se envolvem em acidente ali com bicicleta, tanto o condutor, o usuário ali da bicicleta, como até um atropelamento de forma imprópria ali, um atropelamento pela bicicleta. E nós já tivemos registros de pessoas que morrem em decorrência disso. Mas eu considero acertado a gente dá ênfase à fiscalização aos veículos automotores por essas razões, porque o potencial de causar danos é muito, muito maior, né? A gente está falando agora um pouco de educação, né? E que tipos de campanhas educativas elas têm mais impacto nas pessoas? Interessante esse questionamento, Emanuel, porque historicamente acreditou-se que aquelas campanhas educativas que exibem cenas de acidentes, por exemplo, né? Só fazer aqui uma ressalva antes de continuar. O termo acidente, eu ainda uso aqui e acolá, até para melhor compreensão das pessoas, mas existe uma recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas que se substitua esse termo pelo termo sinistro de trânsito. E tem cara, mas isso é preciosismo? Não, tem uma lógica nisso. É que o termo acidente, ao longo dos tempos, ele passou a ser compreendido quase como uma desculpa antecipada. Quando você faz alguma coisa involuntária, foi sem querer, você diz, foi acidente. Isso. Foi acidente, né? Então é como se já fosse autodesculpável, porque foi acidente, não foi porque eu quis. E a BNT ela recomenda que se utilize esse termo sinistro exatamente para dissociar dessa visão que a gente construiu ao longo dos tempos. E, mais recentemente, o próprio Código de Trânsito ele incorporou esse termo. Teve uma alteração legislativa que alterou diversos dispositivos do Código de Trânsito e nessa alteração mais recente, uma das coisas que foi alterada é onde você localizava lá no Código de Trânsito o termo acidente, ele foi substituído por sinistro de trânsito. Então, eu faço questão aqui de fazer essa ressalva, porque muitas vezes as pessoas podem achar que é preciosismo. Porque quer falar diferente. Não, tem esse fundamento. Mas aqui lá também eu utilizo o termo acidente. Então, voltando aqui à questão das campanhas. Historicamente, a visão era aquela de que se eu for expor pessoas mortas, pessoas sequeladas, eu vou conseguir impactar e em razão disso. Só que a psicologia, ela mostra que é o contrário. Que você não consegue sensibilizar as pessoas para mudar de conduta a partir desse tipo de abordagem. Eu, por exemplo, quando eu faço muitas ações voltadas para a educação, para o trânsito, ali em meados do 2015, 2016, eu realizei uma rodada de oficinas no Ceará todo. No primeiro momento, nós tínhamos a pretensão de formar
300 multiplicadores de educação para o trânsito. E aí a gente anunciou, e aí as demandas foram surgindo, e os municípios foram entrando em contato e pedindo para a gente dar um jeito. E aí, quando terminou o mês de maio, acho que foi 2016, 2017, saiu até uma reportagem no Diário do Nordeste, à época. E no final do mês de maio, nós tínhamos formado mais de 1.000 multiplicadores, porque só no município de Juazeiro, eles colocaram lá de uma vez mais de 100 pessoas no auditório. E era para fazer exatamente essas oficinas, para formar essa questão dos multiplicadores. E o que é que eu trabalho numa oficina dessa? Eu trabalho a possibilidade de você promover a educação através da música. Tem várias músicas que falam sobre esse tema que você escuta ali no dia a dia e você não associa a questão do trânsito, mas você colocar num ambiente aqui específico. Gente, vamos fazer uma reflexão sobre essa música aqui. Você tem música do Padre Zezinho, você tem música do Mastruz com Leite, você tem música do Benito de Paulo, você tem todas elas que falam sobre trânsito, que você já ouviu e que você não associa. Fiquei curioso. Eu só não vou pedir para cantar, porque... Eu não vou Mas pedir uma bem interessante. palhinha. Vou mandar uma playlist para você. A do Padre Zezinho tem uma que é interessantíssima, Briguei com Deus. Ela conta a história de um pai que perdeu um filho em decorrência de um sinistro de trânsito, e aí ele, naquele momento ali de dor, aí o padre vai descrevendo isso. Por isso que o tema é Briguei com Deus, porque ele diz que não entende, não compreendeu onde é que estava Deus quando aquilo aconteceu, e no final ele consegue se reconciliar com Deus, né? É uma história muito bonita dentro dessa música. O título é esse, quem tiver curiosidade, é Briguei com Deus, Padre Zezinho. É uma canção muito bonita, mas você tem muita coisa para você trabalhar. Eu digo muito, professor, muitas vezes, até eu entendo, porque eu também sou professor, o professor muitas vezes assoberbado ali pelas inúmeras demandas, e aqui o professor sabe bem como é, mais um projeto, é mais um tema, né, professor Emanuel? Então, mais uma coisinha para trabalhar na escola. E muitas vezes você se acomoda e você fica esperando o manual ou a cartilha. O manualzinho ou a cartilha, né? Mão na roda, muito bom. Manual ou cartilha. E quando eu faço essas oficinas, eu procuro mostrar para os educadores, os participantes, os futuros multiplicadores, que ele tem N possibilidade de trabalhar esse tema sem precisar da cartilha ou do manual. São essas ferramentas que eu estou falando. O desenho, você estimular, você faz ali uma roda de conversa ali com a galerinha e depois você estimula para que elas possam reproduzir algumas coisas que elas assimilaram nos desenhos, daí você vai ter resultados muito bons. Então, o desenho, a pintura, a música. E uma coisa que hoje está muito assim em voga, aquela questão da mini cidadezinha, né, com os carrinhos, com a mini pista. As maquetes. As maquetes. Eu tenho uma certa resistência, eu digo muito o seguinte, eu ministrei uma capacitação dessas ano passado ali no Vigílio Távora, com alguns educadores aqui do município. E falando sobre isso, eu dizia, gente, o melhor laboratório que você pode ter para você fazer um trabalho desse, você pega os seus alunos aqui no Vigílio Távora, faz uma filinha, cada um pegando na mão do outro e bota ali na calçada e passa 10 minutos com eles ali que você tem o melhor laboratório do mundo. Você não precisa da maquete, você não precisa da mini cidade, porque você tem a cidade. A rua. Se você for para a calçada, você vai ter N elementos para você trabalhar. Então, é essa perspectiva. Eu acho que a educação, o Maio Amarelo, essas propostas todas, elas têm essa importância. Por que elas não viram uma disciplina escolar? Existem alguns movimentos nesse sentido, mas enquanto não vira, hoje nós temos inclusive as eletivas, né, essa questão do ensino... O novo ensino médio. É bem isso, essa questão do tempo integral. Do tempo integral. Tempo integral, né? Então, no tempo integral, você vai ter efetivamente mais tempo para trabalhar outros assuntos. Né? Então, você pode criar ali, de repente, Poderia ser um tema transversal. Isso, mas como tema transversal, nossos normativos, eles já contemplam isso. A BNCC já contempla. É para ser trabalhado mesmo. Por isso que eu acho que esse tipo de
de capacitação, ele é importante para despertar o educador. Olha, gente, vamos trabalhar isso aqui, não precisa do manual, não precisa da cartilha. Eu digo muito, você tem a maior videoteca do mundo a céu aberto, que é o YouTube. Aí eu faço esse alerta, dentro daquilo que a gente estava conversando, qual é a melhor abordagem, eu faço esse alerta. E aí eu mostro também, quando eu estou fazendo essas oficinas com os professores, eu mostro, olha, quando eu vou procurar um vídeo, se eu fosse fazer aqui, montar agora aqui uma apresentação para trabalhar com adolescentes, quando eu entro no YouTube, eu não vou procurar acidente, eu não vou procurar nada relacionado à morte, vou procurar violência. Esses números aqui a gente discute com adulto, né? A gente debate com adultos, com pessoas. Mas para sensibilizar, esses números não sensibilizam, pelo contrário, muitas vezes os números, eles insensibilizam. A estatística, ela tem essa característica, porque de repente as famílias e as pessoas e as histórias, elas ficam resumidas ali naqueles gráficos, naqueles números, né? E insensibiliza mesmo. Então eu, em particular, se eu vou fazer uma pesquisa, se eu vou fazer aqui um trabalho para eu vou procurar empatia, eu vou procurar vídeos sobre solidariedade, porque isso é que é importante para o trânsito, né? Eu me preocupar com o outro. Por quê? Porque o trânsito, ele é, na essência, um espaço de convivência. Um espaço de convivência coletivo e conflituoso por excelência. O trânsito é um espaço de convivência coletivo e conflituoso por excelência. Por que coletivo? Porque você nunca vai estar só. E ainda tem um detalhe que eu acrescento, que eu considero assim interessantíssimo para fazer essa distinção, porque você tem vários outros espaços coletivos de convivência. Mas o trânsito é um espaço coletivo de convivência onde você não escolhe com quem você vai conviver. Você não tem a opção de escolher. Eu digo muito, eu vou a um determinado local, uma praça, uma lancheteria, e chego lá e eu não tenho nenhum inimigo, graças a Deus, mas se tivesse, e de repente eu entro lá e me deparo com uma pessoa que eu não gosto, eu tenho a opção de não ficar. No trânsito você não escolhe. Você vai conviver com cidadãos de bem, com pessoas responsáveis, com o condutor consciente que pratica a direção defensiva, o professor Emanuel, mas você também vai conviver com o irresponsável, com o bêbado. O atabalhoado. Com o atabalhoado e com aquele que é, na essência, irresponsável mesmo. A conduta anticidadã, que o sujeito que se embriaga e vai dirigir um veículo automotor em via pública, essa conduta é uma conduta o exemplo maior de incivilidade, e é o sujeito dizendo na prática, sem precisar verbalizar, eu não estou nem aí, eu não estou preocupado. Ele comete dolo eventual? Em alguns casos, considera-se que sim, né? Falando lá da parte dos crimes, se considerar que num determinado sinistro de trânsito que resultou em morte ou em lesão, e se for feita essa leitura de que houve dolo eventual, é interessante porque sai daqui, sai de dentro do Código de Trânsito e vai para o Código Penal, né? Sai da esfera do Código de Trânsito, por quê? Porque os crimes que o Código de Trânsito ele contempla, porque ele tem uma parte que trata sobre as infrações administrativas e tem outra parte que trata sobre as infrações penais, sobre os crimes, mas quando ele vai falar dos crimes, no caso do homicídio e da lesão, artigo 302 e 303, como é que ele coloca? Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Quando vai falar da lesão, artigo 303, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Significa dizer que se houver um entendimento por parte do julgador, por parte do operador do direito, até do delegado ali no primeiro momento, de que houve dolo eventual, então já sai do Código de Trânsito e vai para o Código Penal. Luiz Carlos, o trânsito ele tem diversos atores, tem diversos veículos e ele tem também consigo a questão da mobilidade. Aí o que é que eu queria questionar nesse momento inicial aqui? Quais são os maiores problemas que o trânsito de Quixeramobim ainda enfrenta? Olhando para a questão dos condutores, a questão dos veículos, para a questão da mobilidade. Eu aqui vou citar 2 exemplos como um condutor de veículo na observância do meu dia a dia da rotina.
Por exemplo, eu tenho dificuldades quando eu vou falar aqui na mobilidade, que está muito intrínseca a questão do trânsito, de estacionar hoje em Xeramobim quando eu saio com o meu carro. É um problema de mobilidade, provavelmente precisa ser melhorado na nossa cidade. Provavelmente não, precisa ser melhorado. Questão dos condutores. Quem utiliza bicicleta está conduzindo aí um veículo. Sim. Né? E hoje eu vejo muitos jovens empinando suas bicicletas no meio da rua, o que traz um perigo para quem está ali no seu carro, na sua moto, para o pedestre também, enfim. Queria que você trouxesse quais são esses desafios que nós precisamos superar e que apontasse também alguns problemas que nós precisamos melhorar. Emanuel, eu não teria aqui a ousadia de fazer esse diagnóstico com tanta proficiência, mas assim, tem coisas que saltam aos olhos. O cidadão, no dia a dia, ele consegue visualizar. Você mesmo já começou aqui elencando algumas situações, né? Vamos aqui tentar estabelecer aqui alguma lógica dentro dessa... Vamos lá, a questão dos estacionamentos. O que é que pode ser feito para melhorar? Eu entendo que a gente precisa otimizar a fiscalização. Eu entendo que precisa ser feito também um trabalho, principalmente na área central, mas aproveito até para dizer que essa realidade do centro das cidades, ela se repete em todos os municípios. O centro é realmente o calcanhar de Aquiles, é o ponto sensível de cada cidade, né? Você fazer a gestão do trânsito no centro. Tanto é que até em grandes capitais, a ênfase da fiscalização, da operação, digamos assim, o que eu disponho de meios, eu concentro no centro. Né? Eu vou jogar para o centro, que é onde a demanda é maior. E os bairros, eles acabam ficando até esquecidos. Muitas vezes passam de meses sem presenciar ali até uma viatura da fiscalização passando. Então é uma característica só do Quixeramobim, não. Fortaleza é do mesmo jeito. Eu, na época que eu estive fazendo alguns cursos em Fortaleza, eu fiquei um tempo ali no Conjunto Ceará, na casa de uns amigos, e Conjunto Ceará, sinceramente, é um bairro onde dentro lá do conjunto, é um senador Pompeu comparando com o trânsito. É um outro município qualquer, uma Milhã, que eu acho que não tem fiscalização de trânsito. Ninguém usa capacete, ninguém está nem aí para cinto. Por quê? Porque onde não tem ninguém fazendo a gestão, ninguém fiscalizando, ninguém operando o trânsito, a tendência é as pessoas irem por conta própria flexibilizando o cumprimento da norma. Mas voltando aqui para a nossa cidade. Então eu acho que a questão dos estacionamentos, a gente teria que repensar a fiscalização, principalmente na parte central aqui da cidade. É perfeitamente possível, inclusive legal, a fiscalização através de câmeras. E eu acho que isso é algo que já precisa ser considerado, essa fiscalização através de câmeras numa área central dessa. Fortaleza, a MC fiscaliza o centro todinho e você tem o maior receio de cometer ali qualquer deslize, né, qualquer infração de trânsito, porque você sabe que a probabilidade de chegar a multa, ela é enorme. E você não vê os agentes de trânsito da MC no centro de Fortaleza, não precisa. O que você sabe que tem muito lá são câmeras. Então, dentro de uma sala, de uma base instalada, eu consigo fiscalizar o centro de uma cidade dessa daqui todinho, com câmeras. Né? Então, e ainda tem uma outra coisa que eu acho vantajoso na questão da câmera, não é nem do ponto de vista econômico, nem é a questão da impessoalidade. Porque numa cidade pequena, a nossa cidade é uma cidade de médio porte, mas ali muitas coisas ainda tem aquela visão. Nós temos uma visão assim muito provinciana em relação a muitas coisas, né? Todo mundo se conhece, é natural. O agente de trânsito ele tem essa dificuldade maior de executar suas atividades, porque, via de regra, ele é uma pessoa da cidade, que mora na cidade, que conhece todo mundo conhece ele, né? Então, para você fiscalizar ali muitas vezes o seu vizinho, uma pessoa da família, é algo que exige muito profissionalismo. Então, se você implementar a fiscalização via câmeras, a primeira coisa que não vai ter é alguém tentando convencer o agente de fiscalização. Não, cara, foi só um minutinho aqui, eu fui só aqui no banco e... Enfim,
A fiscalização ela vai ser feita lá de forma remota, digamos assim, e na impessoalidade. Eu verifico, tem uma irregularidade, eu constato, posso até fazer ali um registro, uma fotografia, um print daquilo dali, arquivar e depois não tem mais. E as pessoas se amoldam se elas souberem que tem fiscalização. Então é uma questão que, mais uma vez, ali em 2006 a gente aceitou esse desafio, assumimos o desafio e era algo que a gente sabia que mexeria muito com a questão cultural, mas agora talvez precise de um novo choque, né, de mexer mais um pouquinho com essa cultura que já se cristalizou, de que dá para fazer algumas coisas porque não tem fiscalização, ou algumas coisas a própria fiscalização ela vai flexibilizando. É questão cultural mesmo. É questão do centro, de modo mais específico, o que é que ocorre muito? Não só no centro, nos bairros também. O proprietário do comércio, ele entende que a calçada é dele e mais do que isso, ele ainda faz a interpretação de que aquela parte do leito da via que corresponde à calçada dele também é dele. E aí ele coloca um cavalete, ele coloca um cone, e aí ele chega de manhã cedo e estaciona o carro dele 6 horas da manhã, porque quem é comerciante, normalmente chega mais cedo. Então ele estaciona 6 da manhã, ele já usurpou aquele espaço ali o dia todo. Ele não sai para nada, muitas vezes almoça no próprio comércio, então ele fica de 6 às 18. De 6 às 18. Né? E aí ele monopolizou aquele espaço ali. Ninguém mais estaciona. Ninguém mais estaciona. Isso é cultura. Isso é cultura. Eu, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente já falava sobre isso, já discutia sobre isso, e eu sempre dizia o seguinte: eu sou a favor do estacionamento rotativo pago, em qualquer área central de cidade. Estacionamento rotativo pago. E não precisa, não é na perspectiva de ganhar dinheiro, não é na perspectiva de arrecadar, é na perspectiva mesmo de democratizar o uso do espaço. Pode ser um valor simbólico, vamos lá. Pegar aqui um exemplo bem grosseiro aqui, vamos lá. Uma determinada vaga aqui nessa avenida, o proprietário chega e coloca 6 da manhã e encerra 18. Cara, vamos fazer o seguinte, é R$1. Ninguém vai morrer porque tem que pagar R$1, porque você tem a comodidade de chegar, paga R$1, estaciona, resolve seu problema, vai embora. Se eu pudesse fazer isso, eu faria questão de pagar esse R$1 para estacionar ali perto do local que eu preciso descer para resolver alguma demanda. Mas se você tiver que deixar 12 horas por dia o seu veículo lá estacionado, você paga 12 por dia. 12 por dia, se você abrir o comércio 5 vezes por semana, você paga 60 por semana. Você paga 240 por mês. Aí o camarada vai repensar. É um valor que não afeta ninguém, mas é uma forma também de você democratizar o uso do espaço. É porque, infelizmente, por uma questão cultural, as pessoas se apropriam desse espaço, monopolizam esse espaço e ainda fica com raiva se alguém... muitas vezes eu dizia o seguinte: cara, se eu chegar num determinado comércio, tiver cone, tiver cavalete e eu quiser estacionar, eu desço, eu tiro o cavalete, eu tiro o cone e estaciono. Por quê? Porque não tem nenhuma fundamentação legal para isso. Não existe fundamentação legal para isso. Ok. E existe uma máxima, Luiz Carlos, que o trânsito ele transforma o condutor, ele transforma o indivíduo. Ele transforma ou ele revela? Eu acho que revela. Na verdade, ele revela. Tem aquele vídeo conhecidíssimo, né, do Pateta, né, do Walt Disney. O camarada é o senhor andante, o senhor volante, Mr. Walker, que ele na condição... Isso é um vídeo antiquíssimo, mas ele é muito realístico, muito interessante. Na condição de pedestre, você tem suas prioridades. Você tem as suas aspirações. O que é que eu quero na condição de pedestre? Eu quero calçada boa, eu quero o respeito de quem trafega nos veículos automotores, carros e motos, eu quero efetivamente ser respeitado quando eu estou fazendo a travessia da via, eu quero a faixa de pedestre bem sinalizada,
Quando você muda a sua posição, é a mesma pessoa. E quando você vai para a direção do veículo automotor, aí você quer que o pedestre não lhe atrapalhe, você quer fluidez, você se irrita porque muitas vezes você precisa perder tempo, porque um outro ator do trânsito, o pedestre, o carrinheiro, o ciclista, o carroceiro, o que for, você acha que ele está lhe atrapalhando, né? Me parece que quanto maior o carro, maior o poder que o cidadão acha que tem. É questão cultural, né? Eu gosto muito de fazer a leitura das músicas, né? Porque as músicas são assim, uma forma de expressão da nossa cultura, muito visível. Um forró bem antigo, não sei de quem é, eu não me ligo muito, eu só sei, a letra me chama atenção e eu nunca esqueço dessa, que é aquela lá, se eu tivesse uma Hilux, você vinha atrás de mim, até nesse português mesmo, né? Você viria atrás de mim. Se eu tivesse uma Hilux, você vinha atrás de mim. Enfim, isso é uma expressão da nossa cultura, que se você tem um carro que custa mais caro, você é mais importante, por conseguinte, como você é mais importante, você também deveria ser senhor de maiores prerrogativas, você tem que ter mais direito do que os outros, porque o seu carro é mais caro. Eu acho que porque, de repente, você paga um IPVA mais caro, você quer ter um tratamento diferenciado. É da cultura, né? Infelizmente. Infelizmente. E tem uma frase que é um pouco parecida com essa, que a ocasião, ela não faz o ladrão, ela revela. Sim, é a mesma coisa eu comparo com a questão da bebida alcoólica. Fulano, quando bebe, fica violento. Fulano, quando bebe, fica inconveniente. Na verdade, fulano é inconveniente, mas... A bebida só potencializa. Na verdade, ele é inconveniente, mas os freios sociais, né? Enquanto ele está sóbrio, ele fica se policiando, mas ele tem vontade de fazer tudo aquilo. E quando ele pega se utiliza dessa questão artifício da embriaguez, né? E é como se fosse a autodesculpa. No mundo tecnológico que a gente está vivendo, como que essa tecnologia ela pode ajudar ou atrapalhar na questão da segurança no trânsito? Acho que ajuda muito, né? Ajuda muito. Até nesse exemplo que eu coloquei, as inúmeras possibilidades para você fazer a fiscalização através de equipamentos, utilizando a tecnologia, mas também para fazer a gestão, para operacionalizar o trânsito, questão dos semáforos inteligentes, né? Fortaleza já tem muito isso, que é um semáforo inteligente, grosso modo. É um semáforo que ele não tem aqueles tempos pré-determinados e aquela coisa que está ali e não muda, né? Aquela coisa fixa. Um semáforo inteligente, se você tem um fluxo maior num determinado sentido, de repente um semáforo de 4 tempos, aqui, aquele da nossa rotatória ali, que são tempos ali pré-estabelecidos, acho que são 30 segundos hoje, né? 30 segundos. Então, vai ter momentos ali que você chegou, o sinal fechou, né? E aí você espera 1 minuto e meio. E você observa que nesse 1 minuto e meio, forma-se uma fila atrás de você. E você observa também que nos outros sentidos não tem nenhum veículo circulando. Se fosse um semáforo inteligente, ele faria essa leitura e ele liberaria o fluxo naquele sentido ali que tem uma demanda maior e fecha para os outros, porque muitas vezes ele vai fazer isso. O semáforo que ele funciona dentro dessa previsão ali, 30 segundos para cada ponto, ele não faz essa leitura. Ele não vai fazer essa leitura. Muitas vezes você vai passar 1 minuto e meio esperando ali, desnecessariamente. O trânsito poderia estar fluindo. Um exemplo clássico ali da rotatória no horário que o pessoal sai da fábrica, né? Você já tem ali uns pontinhos de congestionamento em alguns momentos. O pessoal subindo ali para chegar na rotatória, você já tem muitos momentos ali que forma-se uma fila, você espera 2, 3 vezes ele fazer esse ciclo ali dos 4 pontos para você finalmente conseguir avançar. Que as cidades brasileiras se tornem parecidas, pelo menos, com Brasília nesse aspecto, que é referência em educação e civilidade no trânsito. Isso, Brasília, a questão das faixas de pedestre, né? Ela sempre é colocada como assim, um grande exemplo. Mas é interessante também que muitas vezes dentro do mesmo estado,
Vamos lá, Ceará. De modo mais específico, para reduzir mais ainda, Fortaleza. Em determinados locais, qual é a regra? Também não se respeita muito a faixa de pedestre se não tiver fiscalização eletrônica. Não se respeita. Mas você tem lugares que se respeita mais do que em Brasília. Na Beira-Mar, por exemplo, todo mundo respeita. O mesmo camarada que não respeita lá no Conjunto Ceará, lá no Henrique Jorge, né, lá no Zé Walter, ele lá na Beira-Mar ele respeita. Lá no aeroporto ele respeita. Por que será? Por que será? Por que será, né? Dentro do mesmo estado, dentro da mesma cidade. Né? Pronto. Eu não quero descontextualizar, depois o Emanuel pode voltar para a questão do trânsito. Não, fica à vontade. Mas eu gostaria de perguntar como você recebeu, como você acolheu os 1.140 votos recebidos nas últimas eleições 2024. Como você acolheu? Foi algo inesperado? Existia um trabalho para que esses votos fossem obtidos? Hércules, primeiro ponto, recebi e acolhi com muita responsabilidade. Considero que é uma grande honra você ter o seu nome sufragado, escolhido por inúmeros cidadãos, 1.140 pessoas que saíram de casa com esse objetivo. Principalmente quando eu levo em consideração o meu perfil, que talvez não seja o perfil padrão do político. Muitas vezes eu considero que eu tenho até o antiperfil do político tradicional. Eu não sou simpático, tenho a fisionomia fechada, eu sempre fui dessa forma. Não é um político tão populista. Não faço tipo. Eu estava conversando há pouco tempo, recebi uma pessoa lá em casa e falando algumas verdades, e a pessoa disse, eu gosto, pelo menos eu gosto porque está sendo verdadeiro. Eu digo, cara, eu prefiro, eu não tenho nada contra as pessoas mentirem para mim. Eu não me incomodo se as pessoas porque fulano lhe enganou, fulano, eu digo, cara, para mim não significa nada. Eu não quero enganar o fulano. Eu vou me sentir mal se eu tiver que mentir para você, se eu tiver que mentir para qualquer pessoa. Então, se alguém falta com a verdade, para mim não interessa. Eu é que não quero ter que fazer a mesma coisa, aquele dilema. É melhor você sofrer uma injustiça ou você praticar uma injustiça. As duas coisas são muito ruins. Mas se tiver que... Não tem para onde fugir, então escolhe uma. Eu prefiro sofrer injustiça. Eu não quero praticar injustiça com ninguém, não quero mentir para ninguém, não quero ter necessidade de mentir para ninguém. Então, talvez isso me coloque ali como quase que um antiperfil do político que as pessoas são acostumadas, da promessa que é feita, sabendo de antemão que eu não tenho meio de cumprir. Né? Eu tive assim, muitas oportunidades na campanha, pré-campanha e campanha. Para mim foi algo muito engrandecedor também, uma experiência muito, muito engrandecedora. E eu dizia muito, eu comentava com as pessoas, dizia, interessante como o cidadão eleitor, ele faz questão de ser enganado, ele já vem com a proposta pronta para você enganá-lo. E ele não precisa de muita coisa não, ele quer só que você concorde. Não, vou fazer isso assim porque futuramente o senhor vai ser vereador e eu quero essa contrapartida aqui. Eu digo, meu irmão, eu não tenho como lhe dar essa contrapartida. Vou falar logo aqui de forma direta, o caso mais comum, emprego. Votar na perspectiva de que eu vou conseguir um emprego para o seu filho, para você, para sua esposa. As práticas clientelistas. Pronto, exatamente. Eu deixei, não vou dizer que perdi, mas eu deixei de receber inúmeros votos porque eu sempre fui muito verdadeiro com isso. Eu não tenho expectativa de conseguir um emprego para você. Sendo muito franco, eu não tenho essa expectativa. Eu, estando vereador, vou me esforçar para que o município ele evolua cada vez mais, para que cada vez mais vagas de emprego sejam ofertadas, para que as pessoas tenham cada vez mais oportunidades, mas daí
a garantir que eu vou conseguir um emprego para você, principalmente no setor público, que eu, em particular, eu acho errado. Eu acho errado, eu não gosto. É uma ideia que me incomoda. As pessoas que me conhecem sabem disso. Quem votou em mim, quem estava perto de mim ali, as pessoas que têm mais proximidade comigo, elas sabem como é que eu vejo isso. Eu nunca tive um emprego, nunca tive a oportunidade de trabalhar em lugar nenhum através de favorecimento. Eu passei no concurso público com 20 anos, cumpri 32 anos de serviço, me afastei, me aposentei. Assim que eu me aposentei, eu recebi um convite para assumir um outro desafio. Eu fui assumir a presidência da Autarquia de Trânsito de Caucaia, município enorme, um desafio grande, gigantesco. Fiquei por lá quase um ano. Depois recebi um convite para assumir a direção de uma escola aqui no vizinho município de Mombaça. Mas assim, eu nunca ninguém me deu um emprego. Eu coloco dessa forma. Eu passei em 2 concursos. Na polícia eu passei primeiro num concurso para soldado, em dezembro de 1989, eu ingressei na polícia. 3 anos depois, na época, tinha o concurso para sargento. Esse concurso ele era aberto ao público, então quem era militar poderia participar, quem não era militar também poderia participar. E aí eu concorri, né, com essa ampla concorrência, participei do concurso. Então eu passei em 2 concursos. E assim, eu sempre recebi convites para assumir desafios. Inclusive, enquanto eu estava na polícia, na época que a autarquia foi criada, em 2006, eu tirei uma licença para tratamento de interesse particular. Tanto é que eu poderia ter até me aposentado mais cedo. As pessoas dizem assim, se aposentou muito cedo. Eu poderia ter me aposentado mais cedo ainda, porque quando eu ingressei e até eu saí ali, ainda estava na questão dos 30 anos, né? A exigência dos 30 anos. Então eu fecharia 30 anos com 50 anos de idade, eu fecharia 30 anos de serviço. E eu tive que pagar um pedágiozinho porque eu tirei uma licença para tratamento de interesse particular quando eu assumi a autarquia de trânsito. Então eu tirei 2 anos de licença para me dedicar a esse projeto de implementação da autarquia. Mas eu sempre faço essa leitura. Ninguém nunca me deu emprego. Eu também é algo que me incomoda mesmo, essa visão clientelista, que eu sei que é própria da política. Eu sei que muitas vezes a pessoa que lhe procura não tem maldade, porque também ela aprendeu dessa forma, ela foi acostumada dessa forma. Então, na visão dela, é assim que funciona, é assim que tem que ser. Mas eu digo muito, enquanto a gente não quebrar isso, a gente não trabalhar para mudar isso daí, a gente vai ter sempre pessoas boas sendo excluídas, pessoas com potencial sendo excluídas, porque eu acho que esse critério é o mais injusto possível, esse critério da indicação. É o mais injusto, né? E estamos na iminência das eleições majoritárias ano 2026. O que é que o senhor acha dessa polarização? O Hércules, eu acho que a polarização em si, ela é um problema para o país. Eu tenho minhas preferências políticas, eu tenho minhas crenças, tenho minhas preferências, eu tenho afinidade com algumas pautas, então eu me identifico com alguns atores da política, mas eu não me permito radicalismo. Eu não me permito radicalismo. Tanto é que eu fiz a opção por ser candidato pelo PSD. Eu tinha convites para ser candidato pelo PT, seria muito bem aceito lá, sou muito amigo do Paulo, gosto do Paulo Ferreira, um cara que quero bem, é amigo pessoal do meu irmão, do João Paulino, de dentro lá da casa do João Paulino, e eu me dou muito bem com o Paulo. E também poderia ter sido candidato pelo PL, mas eu fiz a opção por ser candidato pelo PSD. Então eu dialogo muito bem com o pessoal do PL, eu dialogo muito bem com o pessoal do PT, não tenho dificuldade para dialogar com nenhum desses 2 extremos. Eu acho que eles é que têm dificuldade para dialogarem um com o outro, né? E interessante porque ali por volta de 2022, né? A eleição presidencial foi 2022, não é isso? 2022. Sim. Pronto. Eu fui convidado por um grupo mais ligado ali à direita para fazer parte desse grupo, participar de algumas discussões, e eu cheguei lá num dado momento, primeira vez que eu
me reuni com eles, estava vindo até de Mombaça, estava trabalhando lá, estava na direção da escola e cheguei um pouquinho atrasado, a reunião já havia começado e eu fiquei escutando algumas falas e aí depois eles disseram, chegou aqui o capitão Luiz Carlos e tal, quer dar uma palavrinha e eu digo, gente, eu vou ser muito franco com vocês, eu ouvi aqui uma parte da conversa, então, como eu não gosto de enganar ninguém, eu queria dizer logo o seguinte, porque depois que eu disser isso, vocês dizem se querem que eu permaneça aqui ou não. Eu não sou anti nada. Eu não sou anti nada. Porque se tem alguém aqui que é anti isso, anti aquilo, eu não sou anti nada. Eu sou pró. Quando eu acredito em alguém, numa proposta, eu canalizo toda a minha energia para defender aquilo que eu acredito. Veste a camisa. Então eu canalizo as energias para defender aquilo que eu acredito, que eu acho que é melhor. Eu não canalizo energia para destruir nada. Eu não perco tempo, eu nem falo em quem eu não voto. Eu não perco tempo falando de quem eu não voto. Não me interessa. Ali é outro campo, eu não estou aqui, eu estou jogando aqui. Então eu vou canalizar aqui meus esforços para mostrar que... Por que eu voto aqui? Não, porque eu acho que aqui é a melhor proposta, eu acho que aqui eu me identifico mais aqui. Eu acho que aqui é melhor, por isso que eu estou escolhendo. Mas eu não tenho nada contra quem está aqui. Eu não preciso fazer disso aqui um campo de batalha, né? Isso é a política, a arte da conversação. Tem uma reflexão do Ulisses Guimarães, Emanuel, bem interessante. Ele diz assim, se eu lembro aqui, mas eu acho que é mais ou menos isso. Ele diz assim, na política, você nem pode ser inimigo de alguém a tal ponto de não se tornar um aliado e nem pode ser tão próximo de alguém a ponto de não se permitir, num dado momento, ser inimigo. Num dado momento, estar em campos opostos. Então, eu não posso... O radicalismo, ele inviabiliza esse raciocínio do Ulisses Guimarães. Porque se eu estou aqui e você está aqui, eu jamais vou estar aqui. Eu não penso dessa forma. Por isso, talvez seja mais interessante estar aqui. Porque, num dado momento, eu posso vir para cá. Se nesse momento aqui eu considero que estar aqui é melhor para o país, é melhor para a cidade, é melhor para o estado. E se eu entender que tem que estar aqui, eu vou estar aqui. Não tem problema. É o que eu falei no início do podcast, que o princípio do contrário ele deve sempre ser respeitado. Eu já fiz mais de 3 perguntas, Emanuel. Agora é com você. Eu queria fazer mais perguntas, mas a pergunta que eu vou fazer aqui é basicamente para nos despedirmos desse bate-papo, porque passou muito rápido. Gostou? Maravilhoso. A cada novo convidado, levamos para casa uma bagagem sem tamanho. De conhecimento ampliando, né? E com o vereador, o nosso multifacetado. Sim. Aprendemos muita coisa e saímos daqui um pouco melhor como ser humano e como cidadão. E o tempo passou e a gente nem percebeu. Essa é a prova irrefutável e cabal que o podcast foi bom. Tava bom demais. E é no meio do urbão que a gente fica melhor. É isso aí. Mas, Carlos, agradeço pela sua participação, pelos esclarecimentos. Muito bom ter você aqui conosco, compartilhando de toda a sua sabedoria em relação à nossa temática e também a outros assuntos que foram tocados. É muito bom a gente receber, né, pessoas como você que contribuem bastante, não só com a gente que apresenta e que aprende bastante, mas com quem está em casa, né, quem está em qualquer audiência, local aí conferindo o nosso podcast. O Hércules, vou deixar você também agradecer. É agradecimento, como eu já havia falado, a sua presença, a sua disponibilidade de vir ao nosso podcast. Foi um momento muito enriquecedor de troca de conhecimento. Que esse momento possa ocorrer outras vezes, nós abordando outros assuntos, com certeza vai ser muito salutar para o nosso podcast, para a Sertão TV como um todo. Gratidão é a palavra de hoje. Gente, eu saio muito feliz daqui, viu? Muito feliz, que satisfeito de conhecer pessoalmente o Hércules, né? Que não conhecia, só o vozeirão dele no rádio, lá de vez em quando, chega num canto, tá falando, chega no outro. Né? O Emanuel aí a gente já conhecia, né? Sim. Tem ali até uma ligação de família e essa familiaridade também com essa pauta da educação, né? Emanuel... quer dizer que tem uma linha tênue entre os dois. Tem. Apesar de a gente não ter tanto contato, né? Um correndo para um lado, outro correndo para o outro, mas tem.
Muito bom. Luiz Carlos, a gente se despede de você, se despede também do nosso público, porque foi muito bom ter passado todo esse tempão com cada um que acompanha o nosso podcast do começo ao fim. Fiquem todos com Deus, a gente volta na próxima semana com mais um podcast no ar. Tchauzinho!